E o Twitter, será que volta o Twitter? A gente tá rolando um monte de treta aí no mundo inteiro e a gente parece que tá isolado, né? Tá acontecendo um caos aí no mundo dos famosos, especialmente. Mas vamos dar uma olhada aí no que falta pro Twitter voltar pro Brasil, que segundo alguns especialistas, falta pouco tempo, mas vamos ver exatamente aqui, ó, no site do Olhar Digital, ó, o X nomeou uma nova representante legal da empresa no Brasil, mas ainda faltam resolver pendências antes da rede social voltar a funcionar. Na última sexta-feira, o X cumpriu mais uma das determinações do STF e nomeou a advogada Raquel de Oliveira Villanova Conceição como representante legal da empresa no Brasil. A nomeação é um passo importante para encerrar a suspensão da rede social no território brasileiro. Segundo a apuração do Olhar Digital, a advogada já foi citada na ficha cadastral da empresa X Brasil Internet Limitada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, mas ainda faltam resolver pendências antes da plataforma voltar a funcionar. E aqui, ó, o documento cita a falta de procuração de sócia do X. Desde o dia 20/9, Raquel aparece como representante do Twitter, sócia do X. A advogada é citada como procuradora, administradora e assinará pela empresa no Brasil, cargo que já foi ocupado por Conceição até o dia 20 de agosto de 2024, segundo o documento aqui com o nome dela, tudo certinho, né? Olha, a última atualização, na terça-feira, dia 24, ontem, eu tô gravando aqui dia 25, cita uma pendência, falta de procuração por parte da TI Brasil Holdings, LLC, a segunda sócia da X Brasil Internet Limitada. Um dos documentos necessários para comprovar a representação foi recebido após o horário de funcionamento do órgão e ainda não foi protocolado. Agora, independente virou lado, né, quem está de acordo com quem não está, essa questão do Twitter, agora o fato é, os gringos, né, o Elon Musk tá tendo que se acostumar com a burocracia do Brasil, e aí não tem lado político, todo mundo sofre com isso, né? Se a galera quer te fazer sofrer com burocracia, eles vão fazer e não tem que se fazer. Você só tem que aceitar porque é chato mesmo. Segundo informações divulgadas pelos advogados do X, as vias originais das procurações societárias deverão ser recebidas no Brasil até 23 de setembro de 2024 e protocoladas na JuSesp tão logo quanto possível. Aqui é uma observação, né, e tudo mais. Olha lá, a falta da procuração. O que ainda falta para o X voltar no Brasil? A resposta. O X continua cumprindo os requisitos impostos pela Justiça para voltar a funcionar no Brasil, embora o retorno esteja mais próximo, ainda faltam mais etapas até o desbloqueio da rede. Primeiro aqui, ó, o ministro da STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou comprovações da situação cadastral da empresa no Brasil e relatórios sobre a possibilidade de acessar a rede social por meios não tradicionais. Apesar de a empresa não ter anunciado uma representante legal, Moraes também solicitou cópias de alguns documentos para comprovar a legalidade do cadastro. Da empresa ter, né, apesar deles terem anunciado, Moraes quer cópias do documento. 3. Por fim, após a volta temporária da rede por meio da alteração do IP, o ministro impôs uma nova multa de 5 milhões ao X por desobedecer bloqueio judicial. 4. A empresa de Elon Musk também deve derrubar perfis antidemocráticos ou que disseminam o discurso de ódio. E 5. Também é necessária uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal para liberar o acesso ao X no Brasil. Então eles têm que cumprir tudo e ainda esperar a autorização. E aqui no final, ó, vale mencionar que advogados da empresa estariam preparando um pedido formal ao ministro da STF para a rede social voltar a funcionar. Esse pedido deve ser apresentado ao STF nos próximos dias. A decisão de Moraes sobre o possível fim da suspensão do X no Brasil pode acontecer no próximo fim de semana. E aqui eles explicando, né, do que aconteceu, ó, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do funcionamento do X no Brasil. Em 30 de agosto, a decisão foi tomada após o STF intimar o empresário Elon Musk, dono da rede social, a nomear um novo representante legal da empresa no país, o que não aconteceu no prazo determinado. A rede social anunciou o fechamento do escritório no Brasil em 17 de agosto, medida tomada após Moraes determinar a prisão da mesma representante da plataforma, caso não fossem cumpridas as ordens de bloqueio de perfil. Então, para quem não lembra aí, né, porque gerou muita polêmica, como eu falei, tem questão de lado político, né,
o pessoal começa a discutir, né, do lance do Alexandre de Moraes, mas basicamente, acho que o que a galera discute muito é se ele foi muito arbitrário antes, né, do que ele fez, do que ele não fez, o que ele pedia pro Twitter, o que ele não pedia pro Twitter, mas depois o que fez com que ele, né, bloqueasse, e aí ele tem respaldo da lei, é o lance de não ter um representante legal, tanto que o próprio Elon Musk tá correndo atrás disso. Então é uma prova meio que você pode discutir os meios, digamos assim, né? Mas o fim, meio que assim, não dá pra você ter uma empresa aqui sem ter um representante legal. Só que, né, como ficou uma parada marcada, né? A gente vê que os caras tá reclamando de cada vírgula do que o X apresenta ali, que o Elon Musk apresenta. Não, faltou esse X aqui. Faltou esse documento, faltou a CNH aqui, faltou comprovante de residência. A gente já passou por isso como brasileiro, com um monte de coisa, né? E agora o Elon Musk tá passando por isso também. Cara, e aí fica a nossa espera, né? Eu confesso, assim, que eu tinha parado de usar o Twitter de maneira pessoal, eu usava só pra trabalho, mas de maneira pessoal eu tinha parado porque tava extremamente doentio pra mim lá, o meio. E aí, mas isso já uns 2 anos atrás. E aí agora começou a surgir essa parada, né? Então, tipo, eu confesso que sinto falta em relação a notícias rápidas, né? Tudo saía primeiro lá. Então, pra quem gosta de futebol, pô, uma contratação saía primeiro lá, né? Uma especulação saía primeiro lá. Uma fofoca saía primeiro lá, de famoso, seja lá o que for. Então faz falta essa velocidade. O Twitter é muito de velocidade, né? Faz falta um pouco, sim. Mas enfim, vamos aguardar aí. Comenta aí se você quer o retorno do X, se tá bom sem, ou se você também tá na esperança, beleza? É isso.